Damn Reincarnation, capítulo 130, A Chama Relâmpago, 3. O raio do espírito não intimidou Melkith, mas foi uma indicação de uma explosão iminente. Ainda assim, Melkith não gritou, apesar de ter se enredado na explosão. No entanto, ficou chocada. Ela sabia como essa explosão havia ocorrido. Os espíritos da árvore do mundo, que estavam vagando, entraram pelas rachaduras da barreira e se transformaram em raios. Devido ao súbito aumento de energia, a chama relâmpago explodiu, incapaz de suportar o poder. Isso é mesmo possível? Melkith se perguntou. Recuperando sua postura arruinada pela explosão, Melkith limpou a eletricidade dela como se estivesse limpando poeira. É impossível. Não foi Levin quem respondeu. Era Ianos, o silencioso rei espírito da terra. Era muito raro ele falar, mas respondeu a Melkith desta vez. Espíritos não podem mudar sua natureza. Espíritos primitivos existiam no vento, fogo, terra e assim por diante. Eles não tinham ego. Eram apenas outra forma de mana. No entanto, os espíritos primitivos não podiam realmente ser usados como mana. Os espíritos primitivos da terra eram, no final, apenas espíritos da terra. Melkith também estava bem ciente disso. O básico da magia de invocação de espíritos era entender a natureza dos espíritos. Mesmo que não pudessem ser vistos por pessoas comuns, eles certamente existiam. Um espírito do vento nunca poderia se tornar um espírito da terra. Um espírito da terra nunca poderia se tornar um espírito de fogo. Um espírito de fogo nunca poderia se tornar um espírito de água. Os espíritos da árvore do mundo, murmurou Melkith. Ela se virou com uma expressão rígida. As jovens árvores do mundo não tiveram um único arranhão, apesar da explosão repentina. Ela podia sentir os espíritos da árvore do mundo dançando em torno dos galhos. As árvores também continham espíritos. No entanto, os invocadores de espíritos realmente não gostavam deles, porque os espíritos das árvores tinham muitas restrições em comparação com outros espíritos. Se o invocador os invocasse em uma floresta, os espíritos das árvores eram inegavelmente fortes. Mas quando não estavam em um lugar com árvores, não eram tão úteis. Até a árvore do mundo não passava de uma árvore gigante no final. No entanto, esses espíritos eram bem diferentes dos espíritos das árvores. Melkith riu secamente e olhou para a frente. Eugene estava sentado imóvel, como antes, mas a chama relâmpago não era mais visível em sua mão. Em vez disso, se misturou às chamas da fórmula da chama branca que Eugene estava circulando. Não era um relâmpago comum. Era um espiritual. Não. O espírito da árvore do mundo se transformou em um raio. Não havia discórdia entre o relâmpago e a chama de mana. Ela se harmonizou com a mana como se fosse parte dela em primeiro lugar. As brasas espalhadas conduziam relâmpagos. Não é um espírito de relâmpago. Levin começou a falar com dificuldade. Eu não sei o que é esse relâmpago. Mesmo eu não posso interferir nisso. Então o que diabos é isso? É difícil de acreditar, mas aquele garoto criou um novo espírito com seu próprio poder. Eugene também ficou surpreso. A explosão o surpreendeu, e o fato da chama relâmpago ter desaparecido também o surpreendeu. Ele ficou novamente surpreso ao descobrir que os espíritos da árvore do mundo haviam se transformado em raios. Inacreditável. Eugene já estava chocado. Quanto a Tempest, ele não conseguia nem parar de gritar. Hamel, nunca pensei que isso seria possível. Você criou um milagre que nenhum invocador de espírito ou rei espiritual jamais poderia produzir. Eugene não se preocupou em responder a Tempest. Em vez disso, estava analisando a mudança dentro de si. Não desapareceu de verdade. Ele olhou para as mãos vazias. A chama relâmpago está completamente misturada à minha mana. A coisa que você estava espremendo era simplesmente um pedaço de espírito primitivo. No entanto, os espíritos da árvore do mundo responderam ao seu chamado e se tornaram novos espíritos. Eu sei, então fique quieto. Respirando fundo, Eugene manipulou sua mana. Psss! Quanto mais violenta a chama se tornava, mais forte o raio se tornava. A chama-raio era um material tão especial assim? Não, não era isso. A mudança começou depois que os espíritos da árvore do mundo se juntaram à equação.
Ele se levantou do chão. Então, tentou sentir a mana ao seu redor e os espíritos da árvore do mundo, mas os espíritos errantes não se transformaram mais em raios. Ou então foi porque sou especial? O fato dele ter reencarnado era o suficiente para fazê-lo se sentir especial. Tanto quanto Eugene sabia, ninguém mais neste mundo conseguiu reencarnar, além dele mesmo. Talvez estejam mantendo a boca fechada depois que reencarnaram. Ele não era apenas especial porque reencarnou, também era especial em sua vida passada. Embora estivesse junto com companheiros talentosos na época, Eugene era, no entanto, Hamel, o tolo, que havia matado 3 reis demônios. Maestria de mana, a chama relâmpago e os espíritos da árvore do mundo. Não, isso não era suficiente. O Eternal Whole foi o poder que fez a chama relâmpago se render. A fórmula da chama vermelha. Tempest balbuciava sem parar, dizendo que isso era um milagre. No entanto, este era um resultado inevitável, não um milagre. Todos esses fatores se interligaram para criar esse resultado. Depois de chegar a uma conclusão, Eugene voltou-se para Melkith e perguntou: Senhorita Melkith, tenho um favor para lhe pedir. O quê? Crie outra chama relâmpago para mim. Melkith sabia por que ele estava pedindo outra. Ele queria testar sua hipótese mais uma vez. Eu posso fazer isso, mas... Melkith murmurou, mas Eugene não ouviu o final de sua frase. Ele voou e alcançou os galhos das árvores que se espalhavam energicamente. Curiosamente, agora podia ver quais galhos poderiam ser cortados sem danificar as árvores. Eu consigo ver agora. Ele não podia vê-los antes, mas os espíritos da árvore do mundo estavam visíveis aos seus olhos agora. Eles pareciam uma névoa opaca. Havia alguns galhos em que os espíritos não pairavam. Em outras palavras, não havia problema em cortar esses galhos. Eugene cortou um galho grosso e desceu. Observando-o, Melkith inconscientemente engoliu em seco. Embora os mestres de torre tivessem alta autoridade, mesmo um galho normal de árvore encantada era muito difícil de conseguir. Além disso, aquele galho não era apenas de uma árvore encantada comum, era o galho da árvore do mundo. Este material era tão valioso quanto o coração de um dragão. Em troca, eu lhe darei isso. Eugene falou como se estivesse fazendo um grande favor a ela. Independentemente disso, Melkith estendeu as mãos e recebeu o galho da árvore do mundo. Incapaz de conter sua empolgação, Melkith riu tanto que seus ombros tremeram. Ela já estava usando um bastão de galho de árvore encantada, mas era reformado, enquanto esta peça era grande o suficiente para fazer um novo perfeito para ela. Vou fazer mais uma para você. Sim, claro. Vou fazer uma para você. Voltarei para Aroth amanhã cedo. Melkith falou animadamente. Agora mesmo. A senhora Ancila me disse que ia preparar uma festa. Devolva-me se não quiser. Quando foi que eu disse não? Na verdade, não gosto de festas. Festas. Não há muitos magos que gostem de festas. Sim, eu também sou uma maga. Gosto de pesquisar sozinha em um lugar tranquilo, ao invés de ir a festas barulhentas. Sua voz era brilhante, mas seu rosto estava enrugado. Ela estava mentindo descaradamente. Melkith era louca por festas, mas não queria desistir do galho da árvore do mundo em sua mão agora. No final, Melkith voltou ao portão de dobra da família Lionheart, segurando o galho da árvore do mundo em seus braços como se fosse seu precioso bebê. Ela só voltou para a propriedade dos Lionheart 10 dias depois. Desde o início, o minério relâmpago era um material raro, e ela havia usado todo o minério que a Torre Branca tinha ao fazer a primeira chama relâmpago. Portanto, Melkith até procurou no mercado negro da Rua Bolero e esvaziou sua carteira pessoal, não a da Torre Branca, para comprar uma enorme quantidade de minério relâmpago. Então, implorou e deu presentes a seus alquimistas subordinados, que já haviam virado a noite toda para fazer a primeira chama relâmpago, para convencê-los a refazer a chama. É maior que a anterior, disse Melkith. Ela estava dizendo a verdade. A nova chama relâmpago parecia realmente maior do que a anterior. Eugene e Melkith percorreram o mesmo caminho: a casa principal, a floresta, a vila élfica e as 3 árvores do mundo. Assim como havia feito 10 dias antes,
Eugene sentou-se diante da caixa e agarrou o raio com as mãos. As condições também eram as mesmas. Melkith conjurou uma barreira, e Eugene controlou a chama relâmpago, usando a fórmula da chama branca. Algum tempo se passou enquanto Eugene movia a chama acesa. Não está funcionando. Parece que não mesmo, Eugene disse, apagando a chama relâmpago sem quaisquer sentimentos persistentes. Houve reações enquanto interagia com a chama relâmpago. Sua mana, semelhante a uma chama, condensou a chama e a fez se expandir. No entanto, ao contrário de antes, a mana de Eugene não se fundiu com ela, e nenhum espírito da árvore do mundo foi atraído por ela também. Por que você não parece desapontado? Eu meio que previ isso. Estalando os lábios, Eugene tocou a chama relâmpago com o dedo. A mudança só aconteceu uma vez. Foi assim que a chama relâmpago se tornou meu poder. Isso é tudo. Eugene falou com indiferença. Essa mudança que aconteceu com você. Eu, a grande invocadora de espíritos, Melkith El-Hayah, e os 2 reis espíritos com os quais tenho contratos, podemos garantir que não há precedentes na história da invocação de espíritos. Tempest também me disse a mesma coisa. Clack. Quando Eugene sacudiu o dedo, a chama relâmpago foi empurrada para longe. Quando isso aconteceu, a chama estremeceu e voltou para a caixa onde estava originalmente. Fiz muitos testes nesses últimos 10 dias. Eugene se levantou de seu assento e espanou as calças. Um novo tipo de espírito foi criado dentro de mim, e seu atributo é o relâmpago. No entanto, não é um espírito relâmpago. Eles caminharam pela floresta. Os espíritos vão crescer aos poucos? Ou mais espíritos da árvore do mundo se transformarão nesses novos espíritos? Eu estava curioso. Portanto, vivi nesta floresta por 10 dias e senti os espíritos sem parar. Mas os espíritos da árvore do mundo não se transformaram mais em novos espíritos. Semicerrando os olhos, Eugene olhou para as árvores na floresta. Os espíritos da árvore do mundo voavam entre as árvores como se estivessem provocando Eugene. Sinto que eles querem me irritar. Irritar você? Os espíritos? Melkith perguntou estupefata. Sim, eles estão gesticulando para que eu vá até eles, mas não vêm até mim quando me aproximo. Mas, também não fogem. Eles estão definitivamente por perto, mas não posso tocá-los. Os espíritos não têm corpo físico mesmo, sabia? Em todo caso, esses desgraçados não atendem a nenhum dos meus pedidos. Rindo, Eugene levantou o dedo. Psss. Um raio disparou da ponta de seu dedo. Melkith deixou cair o queixo e virou-se para a direção em que Eugene havia disparado o raio. A eletricidade ainda estava fluindo na terra arrasada. Inacreditável, murmurou Melkith, acalmando seu choque. O espírito de relâmpago não. Sua própria mana está segurando o raio. Você sabe o que isso significa? Significa que é totalmente diferente da magia de invocação de espíritos ou da magia normal. Também é diferente das artes marciais. Mana é apenas mana. Para transformá-la em qualquer coisa, primeiro precisa ser transformada em magia usando um feitiço ou técnica marcial. Os espíritos primitivos não tinham egos. Isso também se aplica aos espíritos da árvore do mundo. Eles eram espíritos primitivos que viviam na árvore do mundo. Só isso. Os espíritos primitivos são a essência de todos os espíritos, e outra forma de mana. Eles vivem em todos os lugares, enquanto espíritos existirem, mas não se perdem nem mesmo diante dos espíritos de classe superior. Melkith engoliu em seco. A razão pela qual ela fez a chama relâmpago foi para ajudar Eugene a fazer um contrato com o próprio espírito de relâmpago. Ele não conseguiu assinar um contrato, mas não precisava mais. O relâmpago estava fluindo em seu corpo agora. Não havia mais necessidade de entrar em contato com os espíritos. Embora o relâmpago esteja misturado com sua mana, seu atributo não mudou. Devo ser honesta? Eu quero prendê-lo e dissecá-lo neste segundo. Tenho certeza de que qualquer invocador de espírito gostaria de fazer o mesmo. Não. Todos os magos deste mundo pensariam o mesmo. Por favor, deixe isso para sua imaginação. Não tente. Estou curiosa. Sentindo uma emoção percorrendo sua espinha, os olhos de Melkith brilharam. O que você pode fazer com esse seu poder único? Tenho conduzido alguns experimentos.
Nesses 10 dias, Eugene tentou muitas coisas. Nenhum novo espírito da árvore do mundo foi atraído pelo relâmpago em seu corpo. Isso não mudou depois que usou a segunda chama relâmpago. O relâmpago agora estava completamente misturado com sua mana. Não era mais esgotável. Assim como a mana recarregava depois de um tempo, o relâmpago também. Toda vez que Eugene progredia na fórmula da chama branca, o relâmpago também ficava mais forte. Em outras palavras, sua mana e seu relâmpago eram um e o mesmo, em certo sentido. Se sua mana estava imbuída dos espíritos de relâmpago ou não, não fazia muita diferença para Eugene. De qualquer forma, sua mana agora estava zumbindo, e lhe dava uma sensação de formigamento. Assim como ele podia disparar mana, agora era capaz de disparar raios. Poderia até imbuir sua espada de força ardente com o atributo relâmpago. O relâmpago ampliava seu poder, e isso também se aplicava à própria fórmula da chama branca. Sua fórmula da chama branca foi enxertada no Eternal Hole. Ele girou seus núcleos em um círculo, explodiu-os, refez as peças em incontáveis núcleos menores, e fez aqueles minúsculos núcleos girarem e explodirem mais uma vez. Agora, o relâmpago foi adicionado à explosão, tornando-a mais forte e o fluxo de mana mais violento. Isso sobrecarregava o corpo de Eugene, assim como quando usava a ignição, mas seus núcleos não sobrecarregaram. Ainda não estou muito acostumado. Eugene inalou e exalou profundamente. Ele continuou a respirar assim por um tempo. Melkith estava cheia de emoção enquanto observava Eugene. Logo percebeu que o rosto de Eugene endurecia enquanto ele respirava. Não era apenas o rosto dele. Todo o seu corpo estava tenso. Melkith nunca havia aprendido artes marciais adequadamente, mas sabia o que isso significava. Ele está nervoso? Pensou Melkith. Era estranho. Ela havia testemunhado a batalha entre Eugene e o mestre da Torre Verde, e ela estava com Eugene antes da luta acontecer. Enquanto iam para a praça da Torre Verde, Melkith e Mare estavam preocupadas com Eugene, pensando na batalha que se aproximava. No entanto, não havia o menor indício de nervosismo no rosto de Eugene. Mesmo na carruagem, ele estava relaxado. Não estava nem um pouco assustado com a perspectiva de lutar contra um arquimago no 8º círculo. Não mudou quando deixou a carruagem, e de fato, quando a batalha começou também. Ele apenas se moveu naturalmente e venceu a luta. Ei, você não está confundindo nada, está? Melkith perguntou cautelosamente. Eu perguntei o que você pode fazer com esse poder. Mas isso não quer dizer que eu queira lutar contra você, sabe? Melkith pensou. Aquele garoto vai me atacar? Ele me entendeu mal? Ele é jovem, isso é possível. No entanto, Eugene não respondeu à pergunta de Melkith. Ele apenas olhou para frente enquanto franzia a testa. A razão de seu nervosismo era simples. Eu não quero me envergonhar, Eugene pensou. Claro, ele não tinha intenção de lutar contra Melkith. Esse nervosismo era exclusivamente dele mesmo, por motivos psicológicos. Depois de respirar fundo várias vezes, Eugene operou a fórmula da chama branca. Quando colocou um pé à frente, a eletricidade faiscou. Brum! Vendo o que aconteceu diante de seus olhos, o queixo de Melkith caiu. Como um relâmpago. Sim, a coisa agora tinha sido igual a um relâmpago. Não igual. Eugene realmente havia se tornado um relâmpago agora. Essa era a única descrição possível de como ele era rápido e explosivamente poderoso. O problema era que nem mesmo Eugene conseguia controlar perfeitamente a velocidade ridícula. Você está bem? Melkith perguntou gaguejando enquanto se aproximava de Eugene. Ele saltou para frente, tornando-se um raio, e parou depois de bater em algumas árvores. A maneira como parou não foi muito legal. Os sulcos atrás de seus pés arrastados eram claramente visíveis. Sua postura também era instável. Eugene limpou a garganta. Era por isso que ele estava nervoso. Como uma pessoa que tinha todas as memórias de sua vida passada, Eugene estava insuportavelmente envergonhado consigo mesmo por não conseguir controlar seu poder e ser arrastado por ele. Ah, isso é... ai. Você pode me ouvir? Você está bem? É claro. Estou bem. Nem dói, sabe? Você também viu, mestra da Torre Branca. Eugene falou em um ritmo rápido. Sim, eu vi.
Você foi muito rápido. Você era como um homem relâmpago. Ele não estava ferido. Bem, claro que não. Ele avançou com um escudo de aura conjurado por todo o corpo. Só que seus sentimentos foram feridos. Minha velocidade é mais lenta do que quando uso ignição. A ignição não apenas sobrecarregava o núcleo, mas também sobrecarregava o corpo. Era por isso que ele podia controlar adequadamente seu poder. No entanto, esse relâmpago só fez com que a mana explodisse mais rápido. O controle de mana de Eugene era nada menos que espetacular, mas ainda era difícil se controlar. Era fácil amplificar o poder de um ataque misturando alguns relâmpagos nele. Por outro lado, não era fácil se movimentar enquanto circulava essa mana feroz por todo o corpo. Acariciando seu queixo, Melkith estava imersa em pensamentos. Já que não é mana comum, por que você não usa apenas para magia e para de misturá-lo quando usa artes marciais? Parece que estou desperdiçando. A magia era encantadora. Quanto mais ele estudava, mais coisas poderia alcançar que seriam impossíveis se ele apenas usasse artes marciais. No entanto, isso não significava que Eugene desistiria das artes marciais. Além disso, não é tão fácil usá-lo para magia. Eugene despenteou o cabelo. A natureza da mana mudou então. Isso é sem precedentes, então não posso lhe dar nenhum conselho. Bem, então não tenho escolha. Tenho que me acostumar com o Flash Relâmpago. Flash Relâmpago? Eugene apenas deixou escapar, mas Melkith não deixou passar e perguntou. Você nomeou? Então, o que você acabou de usar foi o relâmpago da fórmula da chama branca. É algo nesse sentido? Eugene não respondeu. Ou é a fórmula do Flash Relâmpago, a fórmula do Flash Relâmpago da chama branca, a fórmula da chama do Flash Relâmpago, a fórmula da chama branca do Flash Relâmpago? Melkith continuou provocando Eugene. Fique quieta. Seu rosto não está um pouco vermelho? Você tem vergonha de nomear suas habilidades? Ei, não há com o que se preocupar, sabe? É direito de uma pessoa nomear a habilidade que ela fez. Melkith disse com orgulho. Todo mago tem tantos dilemas. Eles criaram essa magia muito legal, mas têm dificuldade em inventar um nome legal para a magia. E o nome é uma coisa complicada. O nome pode parecer legal para a pessoa que o nomeou, mas pode soar constrangedor e desagradável para todos os outros, certo? Os cantos dos lábios de Melkith se levantaram. Eugene permaneceu em silêncio. Mas parece que o criador está menosprezando sua própria habilidade para usar um nome comum. Se o nome é muito chique, então é constrangedor dizer para outro. Eu sei muito bem. Não já te disse? Todo mago tem esses dilemas, certo? Certo, então. Acho que o nome Flash Relâmpago está bom. Não, na verdade é um pouco normal demais. Que tal Trovão Flamejante? Ou Fogo Trovejante? Eles soam bregas? Raio de fogo. Centelha relâmpago. Magia! Eugene gritou. Melkith riu enquanto se virava para Eugene. Que magia! Vou mostrar-lhe a magia, respondeu Eugene. Ele franziu a testa enquanto levantava seu manto para sacar a caixa. No entanto, não foi apenas a caixa que saiu do manto. Eugene olhou para Mare, que estava abraçando a caixa enquanto desesperadamente segurava sua risada. Olhando para a criança rindo, ele sentiu como se Sienna estivesse sorrindo para ele. Ele bateu na cabeça de Mare sem perceber. Por que você está me batendo? Mare se irritou. Seu sorriso era irritante. Eu acho o nome Flash Relâmpago muito legal. Quando ouço esse nome simples e intuitivo, posso sentir que sua habilidade de nomear realmente melhorou. Mare logo falou com um sorriso malicioso no rosto. Habilidade de nomear? Melkith repetiu as palavras de Mare. Com ira vingativa, Mare continuou. Não é um nome muito melhor comparado a nomes como Fúria Azura, Égide Poltergeist, Fim da Linha, 1000 Palmas de Trovão e Contra-Ataque de Relâmpago? Que tipo de idiota inventa nomes tão vergonhosos? Bem, pelo menos 1000 Palmas de Trovão e Contra-Ataque de Relâmpago soam bem. Eles soam como relâmpagos. Melkith entrou na conversa para provocar Eugene. Calem a boca, por favor. Eugene cerrou os dentes. Acalmando sua irritação, ele segurou a caixa enquanto empurrava Mare, que ainda estava pendurada em a caixa, de volta para o manto. Vai para dentro! Sir Eugene,
Que tal a Sura Relâmpago? Mer perguntou zombeteiramente. Cale-se! Eugene não queria mais conversar sobre esse assunto. Depois de se libertar de todas as ideias e pensamentos, se concentrou e lembrou de uma fórmula. A fórmula foi então convertida em um feitiço. A chama crepitante do relâmpago girou em torno do corpo de Eugene, descendo sobre o chão. Ao mesmo tempo, o corpo de Eugene flutuou para o céu. O relâmpago cobriu o chão abaixo dele, dançando alegremente ao redor. Vi você... Melkith gaguejou. Ela havia perdido a conta de quantas vezes foi surpreendida naquele dia. Quando seu rosto empalideceu, ela balançou a cabeça. É um monstro. Não era exatamente o mesmo, mas foi o suficiente para Melkith reconhecer o que Eugene estava fazendo. Ela sabia que feitiço Eugene estava conjurando. Este pedaço de magia em particular foi criado pelo mestre da Torre Verde, Generic Osman, enquanto tentava criar um feitiço de assinatura para si mesmo. A árvore divina. Ele copiou só de olhar? Não estava remotamente no mesmo nível que copiar os padrões mágicos gravados em um bolo. Como Eugene nunca tinha visto a fórmula da árvore divina, era impossível imitá-la aleatoriamente. Bem, ele está chegando perto. A árvore divina era tecnicamente um feitiço do sexto círculo, mas o nível de dificuldade era realmente muito alto para os magos do sexto círculo tentarem. A única razão pela qual ele pôde conjurá-lo foi que ele entendeu a magia por meio de Akasha e foi auxiliado por Mer. Essa magia... É melhor você não usar isso, Melkith murmurou, balançando a cabeça. Se o mestre da Torre Verde descobrir que você aprendeu a árvore divina sem a permissão dele, vai te matar de qualquer jeito, reputação e dignidade que se danem. Claro, ele tentaria. Espalhando a fórmula, Eugene bufou. Eu só usei uma vez para você ver, de qualquer maneira. Não estou planejando usar esse tipo de magia de merda. Graças à árvore divina, Eugene poderia calar a boca de Melkith. Magia de merda. Melkith riu secamente e balançou a cabeça novamente.